Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, vocês não podem imaginar, avaliar o prazer com que eu tenho feito esses vídeos, tentando passar para vocês um pouco da minha experiência, da mão de Deus sobre mim, a experiência de estar me servindo como instrumento de Deus, me prestando como instrumento de Deus na fundação e na construção da nossa comunidade. Hoje eu quero introduzi-los no seguinte assunto: que lugar ocupa a nossa comunidade no contexto das novas comunidades, no contexto da igreja? Eu preciso dar esta fundamentação para vocês. Vocês precisam saber que nós não somos um apêndice na igreja, que nós não somos um astro no céu da igreja qualquer. Mas eu quero começar desejando a todos vocês a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Nesse momento, peço que o formador dê pausa, reze com vocês a consagração ao Espírito Santo. Eu já expliquei que não vamos usar o nosso tempo de gravação com a consagração, uma vez que eu já fiz e vocês vão fazer, mas vamos direto na nossa gravação. Quando acabarem de rezar, aí vocês de novo dão o cliquezinho lá para continuar o vídeo. Hoje eu quero me valer de uma palavra do Evangelho de São João, capítulo 15, em que Jesus, no versículo 11, diz assim: Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Eu vos disse isso o quê? Que Jesus disse, que acabou de falar antes dele dizer sobre a alegria. Ele falou sobre a importância de permanecermos como ramos na videira, unidos a Ele. E é como se Jesus, é Jesus dizendo que nós não teremos alegria plena, não teremos essa alegria que todos nós experimentamos. Eu sei que nós distinguimos bem a alegria que o mundo nos dá, e o mundo nos dá muitas alegrias. Alegrias que não necessariamente sejam más, alegrias boas, satisfações boas, mas nem se compara, nem de longe, com aquele prazer, com aquela alegria que Jesus nos dá através de 1000 maneiras. Uma delas é estar aqui falando com vocês. Jesus, vou repetir, disse: Eu vos disse para vocês permanecerem em mim, para vocês guardarem meus mandamentos, meu mandamento, para que a minha alegria esteja em vós. A alegria de Jesus, muito superior à alegria mais pura e mais lícita do mundo. Muito acima de tudo isso está a alegria que Jesus traz ao nosso coração. Por isso, com essa alegria de estarmos juntos mais uma vez, eu agora quero testemunhar, em primeiro lugar, como Deus está conosco, a fidelidade de Deus para conosco. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre
a nossa nova diretoria. No caminho da aprovação da nova diretoria, nós seguimos alguns passos. O primeiro passo é reunir a Assembleia, que elege o presidente, o vice-presidente, e o presidente nomeia 4 outros membros e a Assembleia aprova. Porém, esta nova diretoria tem que ser aprovada pelo bispo, pelo nosso arcebispo. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer um ofício e encaminhar para Dom Valmor, notificando que fulana, beltrano, cicrano, 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 cicrano compõe a nova diretoria, solicitando dele a sua aprovação. Eu fiz então esse documento, enviei para o nosso moderador, Frei Luiz, e ele prontamente me devolveu dizendo: tá certinho, pode mandar entregar na cúria. Bom, para vocês, eu não sei até que ponto vocês entendem quando eu digo das minhas experiências com a palavra que não é pega ao acaso, mas é a igreja que põe na minha mão. Exatamente, para mim, esse é um fato importantíssimo. O fato de que nós submetemos ao nosso moderador aquilo que foi decidido e ele aprovou. E nos mandou encaminhar para o bispo. Um processo maravilhoso, eclesial, um gesto eclesial de submissão. Mas vocês imaginam que hoje, no ofício das leituras, eu rezava o Salmo 18, versículo 51, foi o que me falou. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido. De quem o salmista está falando como ungido? Está falando de Davi. A Davi e a sua casa para sempre. Pois foi exatamente o poder desta palavra que encheu meu coração daquela alegria que eu falei para vocês no início. Porque mais uma vez aparece a figura de Davi me colocando certeza no coração de que os passos que nós estamos dando são passos abençoados por Deus, são passos vitoriosos em Deus. E não só dizendo respeito a mim, mas dizendo respeito a toda a nossa casa e para sempre. Nossa casa aqui no sentido de descendência e para sempre. Então, para os que têm fé, para os que confiam no Senhor, meia palavra basta, né, gente? Meia palavra basta. Ainda mais em se tratando da palavra de Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, não por nosso mérito, e nem unicamente pelo nosso esforço, e nem primeiramente por causa do nosso esforço, mas por graça. Tudo é graça. É presente de Deus e não merecemos. Então a coisa fica mais maravilhosa ainda. Como não? Fica uma coisa que nos dá um alívio, uma sensação de estarmos já antecipando o céu para nós. Mas eu queria dar essa introdução a título apenas de testemunho, porque eu sei que o testemunho estimula e muito a nossa confiança, estimula a nossa fé.
nos faz ter certeza de que nossos passos estão no caminho de Deus. Admirável Madre Teresa de Calcutá, que não tinha essa consolação que eu tenho. Certamente, ela, muito mais madura na fé, infinitamente mais madura na fé do que eu, estava preparada para viver na aridez quase que total de não sentir a presença de Deus. Muitas vezes não saber se estava caminhando com Deus ou não, se Deus estava caminhando com ela ou não, chegando a duvidar até da existência de Deus. E mesmo assim, esta mulher maravilhosa conduziu até o fim da sua vida a sua obra maravilhosa, espetacular. Só a graça de Deus. Então hoje vamos ao conteúdo da nossa formação. O título do nosso vídeo é Onde se insere a nossa comunidade? Ou então, as realidades eclesiais, as novas realidades eclesiais e onde a nossa comunidade se insere nessas novas realidades eclesiais. O que eu entendo por novas realidades eclesiais? Os novos movimentos e as novas comunidades de leigos. Esses novos movimentos e novas comunidades de leigos são verdadeiros sinais da presença do Espírito Santo na sua igreja. O Papa João Paulo II, se não me engano, chama os novos movimentos e as novas comunidades de a primavera da igreja. E eu uso uma expressão que eu não sei se alguém já usou, se fui eu que usei pela primeira vez, mas eu gosto muito de dizer que as novas comunidades e os novos movimentos de leigos são verdadeiros bolsões de salvação e santidade para muita gente. Por isso, a igreja, vendo o toque do Espírito Santo, vendo a ação do Espírito Santo no mundo dos leigos dentro da igreja, criou o chamado Conselho Pontifício para os Leigos. Conselho Pontifício para os Leigos. Vocês acham que isso é recente? Vou mostrar para vocês que não. Mas, em primeiro lugar, quero dar para vocês o perfil desse conselho. Quem é esse conselho? O que é esse conselho? Para que é que ele foi instituído? Eu vou ler aqui. O Pontifício Conselho para os Leigos, em particular, é o dicastério, é um palavrão, né, para nós, é um departamento, como se fosse um departamento, que assiste, ajuda o Sumo Pontífice, Papa, em todas as questões relacionadas com a contribuição que os fiéis leigos dão à vida e à missão da Igreja, seja individualmente, como através de diversas formas de agregação que nasceram e continuamente nascem na Igreja. A criação desse Pontifício Conselho para os Leigos é a prova de como a Igreja valoriza, promove, protege, instrui, forma e reconhece esta porção do rebanho de Jesus Cristo, que não são da hierarquia e não são da vida religiosa, são leigos. Esses que estão com a mão na massa,
Esses que estão com os pés no mundo e a cabeça no coração de Deus. Os fiéis cristãos, os fiéis leigos. A igreja, tão preocupada com essa porção do povo de Deus, reconhece que ela precisa cuidar de tudo, de todas as questões que se referem à contribuição que os leigos dão para a vida e a missão da igreja. É como se a igreja dissesse assim: sem a contribuição dos leigos, a vida e a missão da igreja seria impossível. A importância que vocês têm, meus filhos, a importância que vocês têm para a igreja, para o mundo, para a nossa comunidade, para a nossa fraternidade, para o meu coração. Eu posso dizer como São Paulo se expressava ao se referir aos filipenses, dizendo: vocês são minha alegria e minha coroa de glória. Eu posso dizer isso para vocês e de vocês. Vocês também são a minha alegria e coroa de glória. Vocês são o objeto da minha preocupação, da minha ocupação, do meu trabalho formador, como mãe que educa seus filhos para que eles se saiam bem. Qual é a origem desse concílio, desse conselho pontifício para os leigos? Começou, não como tal, mas já no decreto sobre o apostolado dos leigos, esse decreto Apostolicam Actuositatem, é um decreto que trata do apostolado dos leigos. Existe um apostolado próprio para o clero, para a hierarquia. Existe um apostolado próprio da vida consagrada religiosa e existe um apostolado próprio para os leigos. É deste apostolado próprio para os leigos que este documento, que é um decreto, trata. Pois bem, no ponto 26, esse documento diz assim: enquanto for possível, haja em todas as dioceses conselhos que ajudem a obra apostólica da Igreja, quer no campo da evangelização e santificação, quer no campo caritativo, social e outros, onde os clérigos e os religiosos colaborem do modo conveniente com os leigos. Olha, quando eu li essa frase, infelizmente os documentos emanados da igreja, eles vêm carregados da cultura europeia, né? Do modo próprio do europeu falar e escrever, principalmente escrever. Então são frases muito longas que precisam ser seccionadas para serem explicadas, ruminadas, deglutidas, né? Vejam bem, em primeiro lugar, o concílio durou de 1962 a 1965. Eu não tenho aqui registrado em que período, dentro desses 3 anos, esse documento foi aprovado, mas vocês imaginam, se foi aprovado em 1965, faz quantos anos que ele foi aprovado? 40 anos. 40 anos atrás, a igreja diz, aconselha, quer que em todas as dioceses existam conselhos que ajudem a obra apostólica da igreja,
quer no campo da evangelização e santificação, quer no campo caritativo, social e outros. Os conselhos diocesanos para os leigos não começou assim, logo imediatamente o concílio. Na igreja tudo obedece uma caminhada muito lenta. O concílio trouxe uma enxurrada um novo pensamento do relacionamento da igreja com o mundo. Foi um concílio pastoral. Para pôr tudo em prática, ainda me parece que não colocamos nem 1/10 do que o concílio pretendeu. Há muito o que fazer. Mas há poucos anos atrás é que na nossa arquidiocese foi instituído o chamado CAMENC, Conselho Arquidiocesano de Movimentos e Novas Comunidades. Para vocês verem, há poucos anos. Primeiro, então, foi para isso, para ajudar a obra apostólica da igreja, onde os clero e os religiosos colaborem do modo conveniente com os leigos. O que a igreja está dizendo? Eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas é o que está escrito. A igreja quer que os leigos, o apostolado dos leigos, seja colaborado pelo clero e pelos religiosos. Seja ajudado, seja amparado, seja sustentado. Olha que maravilha. Por outro lado, no documento próprio para o clero e para a vida religiosa, do mesmo concílio, vai dizer também que os religiosos, sacerdotes, os bispos, prestem atenção na realidade laical da igreja. Se valham dos leigos para ampliarem o campo de evangelização no mundo, onde nem sempre o clero ou os religiosos podem estar. Que bonito! Tais órgãos, tais conselhos diocesanos, poderão servir para coordenar as diversas associações de leigos e suas iniciativas apostólicas, respeitando a índole e a autonomia própria de cada um. Olha que interessante. Para que servem esses conselhos diocesanos? Para coordenar as diversas associações de leigos, para coordenar as iniciativas apostólicas dos leigos dessas associações, porém, respeitando a índole e autonomia própria de cada uma. É isto que existe entre a hierarquia da igreja na sua relação com os institutos de vida consagrada. Os institutos de vida consagrada, as congregações religiosas, as ordens, eles têm um caminho próprio. Eles têm o segmento do seu fundador, que por sua vez traz para os seus membros, os seus filhos espirituais, um aspecto da vida de Jesus que ele quer tornar incisivo na igreja e no mundo. E todas as regras de vida, as normas, os costumes daquela congregação, quando aprovadas pela igreja, têm que ser respeitadas. Não é qualquer um que vai lá e chega e quer fazer do jeito que quer, o padre, o bispo. Não pode não. Tem os limites. A igreja está falando que nas associações leigos e suas iniciativas apostólicas, deve haver, da parte da igreja,
um respeito pela índole e autonomia de cada uma dessas realidades. Isso é muito bom para mantermos um nível fraterno entre a associação dos leigos e a hierarquia da igreja. Os dois se necessitam reciprocamente. Um outro parágrafo diz assim: se for possível, haja também organismos semelhantes no âmbito paroquial, interparoquial, interdiocesano, bem como no plano nacional ou internacional. Olha que interessante. Existe o Conselho Pontifício dos Leigos. Vivendo esse parágrafo que eu acabei de dizer para vocês, temos a CNBB. Na CNBB existe também o Conselho dos Leigos, que recebe do Conselho Pontifício dos Leigos as orientações para lidar com os leigos, com a pastoral dos leigos, com as associações laicais a nível nacional. E além disso, existem, como eu já disse, em cada diocese esse conselho. Vocês vejam como a nossa igreja é organizada. O que nos falta, gente, não é organização, como na nossa comunidade. O que nos falta não é organização. O que falta à igreja não é organização. São pessoas que obedeçam, pessoas que vivam dentro das suas comunidades aquele espírito organizativo que inspirou aquele modo de ser e de viver. E na igreja é a mesma coisa. Finalmente, diz esse documento dos leigos: crie-se junto da Santa Sé algum secretariado especial para ajudar e impulsionar o apostolado dos leigos. É o Concílio Pontifício. A igreja quer que vocês, leigos, sejam ajudados e impulsionados para o apostolado próprio de vocês. Quando eu insisto para que aqueles que ainda não se dispuseram ao serviço, não se dispuseram a pôr os dons do Espírito Santo em ação, deixar que o Espírito Santo haja, quando eu insisto sobre isso, é por amor à igreja, gente, é por amor à nossa comunidade, é por amor à humanidade que precisa de nós, e é por amor a você também. Porque quando o Espírito Santo nos unge, e todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo, quando nós sabemos que somos portadores de dons especiais de Deus e não os colocamos a serviço, não os colocamos em prática, nós somos prejudicados. Nós nos tornamos como uma bomba prestes a explodir, porque o amor de Deus é explosivo. O amor de Deus que está dentro de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós, é explosivo. E se nós o trancamos, se nós o amarramos, se nós o inutilizamos, alguma coisa vai vazar. E quem será a vítima da sua própria negação? Eu, que falo não quero, não posso, não dá, não estou preparado, a minha hora ainda não chegou. Mas que hora difícil de chegar, né, gente? Que hora até Jesus antecipou a sua hora. Para de falar bobagem. Para de falar bobagem. Vamos para frente? Muito bem.
Concílio Vaticano II começou com o São... Custa para eu falar, viu, gente? Com São João 23. E terminou com o Beato Papa Paulo VI. Foram esses dois papas, um que começou e levou um pouco de tempo, e depois Paulo VI pegou o maior tempo do concílio. Pois bem, o Papa Paulo VI escreveu uma carta apostólica motu próprio. O que quer dizer motu próprio? É um tipo de carta apostólica que é de iniciativa pessoal do Papa. Não consulta cardeal, não consulta coisa nenhuma. Ele sente a necessidade de dar destaque para alguma coisa que naquele momento ele vê como necessidade para a igreja e utilidade para a igreja, e escreve essa carta apostólica. Toda carta apostólica motu próprio revela também a preocupação do Papa naquele momento em que ele escreve. Quando o Papa, então, percebeu a importância dos leigos e querendo dar prosseguimento ao concílio, às normas, às orientações do concílio, ele criou, nessa carta apostólica, o Conselho dos Leigos. Sabem que dia? 6 de janeiro, tá aqui. Falei que era em 65. 6 de janeiro de 67. Quantos anos? 38 anos. Já o Papa dizia o seguinte, nessa carta: segundo o ensinamento do Concílio Vaticano II, todos os cristãos, cada um, segundo as próprias forças, enquanto pertencentes ao povo de Deus, devem exercitar a missão de salvação de Jesus Redentor. Todos os cristãos devem exercitar a mesma missão de Jesus, Salvador do mundo. Eu considero participante da missão salvadora de Jesus sob 2 pontos de vista. Um, se trata do serviço de apoio. São as pastorais das nossas paróquias. Eu acho que pode ser considerado isso, né? São os serviços, por exemplo, os ministros da Sagrada Comunhão. Enfim, uma coisa mais ou menos assim. São serviços de apoio, de sustentação para o anúncio do Evangelho, a vida missionária da igreja e a catequese. Nós temos que ter pessoas que se envolvam com a mão na massa da parte prática das coisas que nós precisamos. Por exemplo, vamos ao concreto da nossa comunidade. Nós precisamos de gente que fique tomando conta da portaria, falando aqui do nosso Cordeiro de Deus. Mas você que está me ouvindo lá em Belém, lá em Marabá, lá em Brasília, enfim, nesses lugares, Araguaína e tal, vejam bem, nós precisamos de gente que abra um ambiente onde vai ser pregada a palavra de Deus, abre e feche, que prepare o ambiente, que chegue com antecedência. Os que preparam o som para, quando chegar a equipe de música, ou se é ela que prepara o próprio som, estar lá a tempo. Suportes. Precisamos de quem trabalhe no DOI, como precisamos. Como suporte para tudo que diz respeito ao anúncio, seja através do querigma,
e a formação, seja através da catequese, seja através da fraternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não entenderem, passe uma mensagem para mim. É o Papa que está dizendo isso, e eu estou apenas comentando as palavras do Papa. Continua Paulo VI. O mesmo concílio, finalmente, dedicou à atividade dos leigos na igreja um decreto especial, que é esse que eu acabei de comentar, o decreto sobre o apostolado dos leigos, e que se chama Apostolicam Actuositatem, no qual foi decidido a instituição de um organismo para o serviço e a promoção do apostolado dos leigos. O concílio dedicou uma parte importante desse decreto para a atividade dos leigos. Em dezembro de 1976, 11 anos depois, quase 12 anos depois, o mesmo Papa Paulo VI reformava o Conselho, considerando-o entre os dicastérios permanentes da Cúria Romana. Então, se vocês vão lá no site do Vaticano, vocês vão encontrar um íconezinho lá, onde vocês vão ler a Cúria Romana. Clica lá na Cúria Romana, vai descer uma tripinha assim, cheia de congregações, não sei como está sendo chamado agora. E vocês vão encontrar lá conselhos. Dentro do conselhos, vocês vão ver o conselho para os leigos. Se alguém tiver curiosidade, é bom dar uma pesquisada ali. No Brasil, existe o chamado Conselho para os Leigos, da CNBB. Possui as mesmas atribuições do Conselho Pontifício para os Leigos, mas bem especificado está assim: promover a vocação e missão, formação e espiritualidade, organização e atuação do laicato, particularmente da juventude na Igreja e do mundo. A Igreja no Brasil dá um destaque a uma fatia do laicato nacional, que é o jovem. Quando eu me preparava para esta gravação, eu li essa palavra juventude. Nós estamos tentando revitalizar as diaconias aqui na sede, dando uma força nova. Começamos bem, graças a Deus. A próxima diaconia que nós vamos tentar rejuvenescer é a diaconia da juventude, por esse fato de estarmos aqui com essa palavra que me veio à mão do nada não, do Espírito Santo. A nível diocesano, cada grupo de fraternos ou de formação inicial, por favor, procurem ver na sua diocese se existe ali um conselho arquidiocesano dos movimentos e novas comunidades de leigos. Tá? Procurem saber. A nossa comunidade é uma associação pública de fiéis. Aqui em Belo Horizonte, são 3 as comunidades públicas e fiéis reconhecidas pela Igreja: a Canção Nova, a Comunidade Shalom e a Comunidade Católica Nova Aliança. E existem as chamadas associações privadas. Qual é a diferença entre ser associação pública e associação privada de fiéis? As associações públicas têm uma dependência mais estreita, maior, com
a autoridade eclesiástica, com o bispo. As associações privadas têm uma maior liberdade na administração dos bens e na condução da sua realidade. Então, é uma graça de Deus muito grande que no dia 22 de fevereiro de 2008, nós tenhamos sido agraciados por Deus e pela Igreja com a nossa aprovação canônica de direito diocesano. Nós fomos categorizados como Associação Pública de Fiéis. E isto deu para nós uma força extraordinária, não no sentido de que nos tornamos mais aceitos pelos padres. Não se iludam. Não foi nada disso que aconteceu, mas a força que vem de dentro. Entenderam? Não é de fora que nós recebemos a força, é uma força que nasce do seio da Santa Igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo, e isso nos traz uma satisfação tremendamente grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade imensa, pelo que nós nos esforçamos para formar membros conscientes, livres, leves, cheios de paz e de alegria, por servir a Igreja de Jesus Cristo. Amém. Qual vai ser a sua tarefa nessa semana? Para partilhar na próxima semana. Como vocês estão assistindo também em casa, particularmente esses vídeos, e hoje nós não gastamos 60 minutos, né? Quantos minutos nós estamos? Vocês têm aí registrado? 44? Estamos com 44 minutos, 45. Vocês têm 15 minutos, depois de fecharem o vídeo, e já começar uma partilha. Ou escrever, né? Começar a escrever em quais pontos essas instruções valeram para você conhecer melhor onde se insere a nossa comunidade. Vocês perceberam a importância que a nossa comunidade tem para a igreja? E se tem para a igreja, gente, tem para o mundo também. Mas antes de tudo, tem que ter importância para o seu coração. Então você vai escrever esses pontos que valeram muito do tudo que você aprendeu hoje, e depois, na próxima semana, você vai partilhar com seus companheiros fraternos aliados da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.